vou mostrar, na verdade, uma pontinha do iceberg que a gente fez. Nem é, na verdade, assim, um grande estudo de demanda, conforme até mesmo trazendo os conceitos que o Bruno trouxe. Tá? Bom, eu sou o Luiz Guilherme, sou médico de família, fiz a minha residência pelo Odilon, atualmente estou no Centro de Saúde São José, na equipe 5, tá? E também sou preceptor da residência do Odilon e também tutor da LANFAC, né? Que é a Liga Acadêmica de Medicina de Família que a gente ajudou a criar na FUGI. Né? Então eu falo que hoje estão as 4 coisas que eu mais gosto de fazer. Né? A minha esposa, que eu amo muito, está aqui, meu Deus, né? O meu trabalho, que é o Centro de Saúde São José, que está representado por mim, para a Márcia, que é a minha enfermeira, né? A residência e os acadêmicos da Liga de Família. Então, assim, são as coisas que eu mais gosto de fazer hoje em dia, gente. Está todo mundo aqui. Bom, então, esse estudo de demanda eu vou trazer um pouquinho um conceito histórico, assim, um contexto histórico da unidade. Né? Eu completei no dia 1º de abril no São José, 1 ano de São José. Então, como presente de 1 ano de São José, decidi fazer esse estudo para saber como está sendo agora uma proposta que eu entrei com a proposta já de cara já começar a fazer um acesso avançado. Então, assim, depois de 1 ano, consegui me organizar para fazer isso, é um estudo muito pequenininho. Né? Eu entrei ainda com essa situação do Manchester muito presente ainda na unidade, vivendo uma situação de falta de profissional, então uma sobrecarga muito maior. Cadê a Larissa? Está aqui ainda? Não. Já foi? Não. Não, mas a Cintia está aqui. A Cintia vai se lembrar porque ela foi minha primeira residente junto comigo. Então, teve um dia que a gente fez 58 atendimentos, dos quais, daqueles 58 atendimentos, a grande maioria não era da minha equipe. Eu me lembro direitinho, eu fiz 23 consultas, a Larissa 17 e a Cintia 16. Eu guardei isso, eles guardaram até hoje, foi o dia assim, mais exaustante da minha vida. Então, então, por que isso aconteceu? Porque eu tinha que lidar com o contexto da unidade, que eu tinha que ter um horário para atender aqueles pacientes que vinham, que eram classificados em manchete das outras equipes, e eu falei, eu vou atender todos que são da equipe 5, mesmo se chegasse 20 da equipe 4, que eu tinha que atender também. Então, assim, foi vamos dizer assim, um tiro no pé, mas um tiro no pé para conseguir, inclusive, mostrar o quanto que uma equipe que já estava sem profissional há 2 meses, né? Ali tinha 2 meses de saída. Né? E para a gente conseguir trazer essa questão da longevidade, da integralidade. Né? Então, assim, hoje eu tenho uma tranquilidade muito grande nessa coisa, igual você comentou. Luciana, tem 7 anos que você está lá, você conhece? Eu mesmo, com 1 ano, pela quantidade de consultas que eu consegui fazer e conhecendo essas pessoas, hoje fala pelo nome, eu consigo saber quem é a família, vai fulano. Então, assim, é um pouco que eu quero trazer aqui. Bom, eu vou trazer um pouco mais nessa questão do tempo, o tempo de espera, o tempo que a pessoa ficou na unidade, como é que tem sido isso. Desde o dia 4 de agosto de 2014, a gente não faz mais o Manchester. Cada equipe é responsável pelos seus pacientes. Então, isso foi uma coisa que revigorou muito, ajudou bastante a gente conseguir trazer os pacientes para consultar com seus próprios médicos. Lógico, a heterogeneidade ainda existe. Então vão ter equipes, vão ter a portinha fechada. O Manchester mostrar que o acesso está ruim é uma coisa, mas o Manchester teoricamente tinha sido colocado para melhorar o atendimento dessas pessoas, não para mostrar que o acesso estava ruim. Mesmo porque quando eu entrei lá eu já sabia que o acesso estava ruim. Entendeu? Então, assim, a gente tem que ter clareza disso. Ele pode ter mostrado que o acesso não estava bom, mas ele também não resolveu. Assim como não resolve. Né? E acaba atrapalhando onde? A longitudinalidade e a integralidade. A gente viu que o médico está lá para atender a equipe, mesmo que a equipe dele tenha 4 ou 10 mil, mas ele está atendendo menos ainda da equipe dele, porque ele está atendendo várias outras equipes. Então, assim, a gente também tem que ter essa clareza. Tá? Bom, então, isso foi feito logo no finalzinho, em seguida eu entrei de férias para compensar o trabalho todo. Então, já na Semana Santa eu já estava de férias e volto só agora na segunda-feira, estou no finalzinho das minhas férias. Foi do dia 26 de março até o dia 2. Ao todo foram 6 dias de coleta. Gabi está aqui porque ela que motivou essa questão toda aqui para a gente poder fazer isso. Agradecer também a Cintia, a Márcia e o Rafael, que era o outro residente que estava lá. E claro, os pacientes que não deixaram de vir para a gente fazer esse estudo.
escancarar quem atende mais, quem não é, simplesmente o que foi feito desses 6. Isso aqui não é 100% do que reflete o trabalho inclusive dos outros profissionais. Por quê? Porque muita coisa que chegou, que foi ver o atendimento, que foi, vamos dizer assim, no papelzinho de coleta nossa lá, gerou um dado para mim, muitas vezes a Márcia também tinha olhado. Ou então a própria técnica de enfermagem, embora está um aqui, coitada, gente, ela vê muita gente, está aqui um só para ela. Então, na verdade, porque muita coisa disso, como gerava duplicidade, ou então não gerou o papel e o papel acabou vindo para mim, mas muitas pessoas que estão nesse bolo todo aqui, ó, também tinham sido olhados em algum outro momento antes, o primeiro contato tinha sido. Isso é uma falha da forma como a gente trouxe. Por isso que eu estou falando, o foco não é trazer quem está atendendo mais ou não, tá? Bom, então, esse é o parâmetro de como que ficou os atendimentos desses 6 dias. A gente vê que a gente tem quase 60% de mulheres nessas consultas. Isso aqui está entre todas as consultas, sejam demandas espontâneas, sejam agendadas, inclusive as consultas agendadas da Márcia, tá? Bom, então aqui qual a modalidade de atendimento? Eu estou no meu 3º modelo de agenda, desde que eu entrei. E esse é o modelo que veio a partir de dezembro, janeiro, tá? Que foi um modelo que eu reduzi mais ainda a quantidade de consultas agendadas. Então, ó, hoje, conforme esses 6 dias, nesses 6 dias de atendimento, 123, 75% de tudo do centro de saúde foram demanda espontânea. E 25% foi agendado. Então, eu estou conseguindo fazer um acesso avançado. Se a gente quiser discutir satisfação e tudo mais, é outra conversa. Isso daqui diminui porque as minhas consultas agendadas, porque aquilo que o Bruno mostrou, de 65%, 65%, aquilo é o tempo de consulta. As minhas consultas agendadas, e acaba que essa proporção, se a gente fosse fazer conforme o que ele coloca, diminui e aumenta a agendada. Por quê? As minhas consultas agendadas, eu tenho muitas consultas de meia hora. Eu tenho poucas consultas agendadas, mas as que eu tenho são de meia hora. Por que eu fiz isso? Porque não importa se é agudo ou não é agudo, se é hipertenso, se é diabético, se é problema mental, depressão, não interessa. Interessa o quanto que eu preciso de gastar com aquela pessoa. Sem que eu atrapalhe também esse tanto de gente que está chegando. Então, hoje, tem coisa aqui? Escrever? Considerando um dia cheio, eu falo um dia inteiro, de 7 até a hora que eu estiver trabalhando, bom, eu vou ter só esses horários que são consultas agendadas. Sendo que essas duas são de meia hora. Então, o paciente tem a opção de escolher. Se ele não quer ser consultado naquele dia, se houver a possibilidade, ele pode escolher aqui, ele pode escolher aqui, ele pode escolher aqui, ele pode escolher aqui e aqui. Essas duas são 15 minutos. Geralmente são consultas que eu reservo para ver resultado de exame, ou então alguma coisa que vai ser mais rápida. Muitas vezes é a que eu menos uso, eu acabo usando para a demanda do dia também, na grande maioria das vezes. Então, por exemplo, eu tenho um caso que demanda mais tempo, uma coisa que vai demorar, como que hoje a maioria dessas minhas consultas estão sendo gastas com uma demanda altíssima que eu tenho de saúde mental, de quadros depressivos. Então, assim, eu faço uma abordagem um pouco melhor, tento gastar mais tempo com esses pacientes. Lógico que a presença do residente me ajuda muito, porque muitas vezes eles estão resolvendo algum outro caso mais rápido, às vezes eu posso gastar até um pouco mais do que meia hora que conseguir ajustar isso. Então, é só isso que eu tenho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu só tenho 7 agendas no dia só. O resto tudo está reservado para demanda, que aparece no dia. Né? Lembrar que as pessoas, quando estão doentes, elas não escolhem dia para estar doentes. Então, se ela está sentindo alguma coisa ruim naquele dia, ela quer ser atendida naquele dia. Eu também gostaria, por que não? Bom, isso aqui então é uma coisa que é uma proposta que eu tenho
tenho feito nisso, que é de trazer o tempo. Eu faço uma proposta de que eu dou uma resposta. A pessoa chegou e eu falo, olha, vou conseguir te ver mais ou menos 8h15. Vou conseguir te ver 2 horas, pode voltar? Então a gente colocou também, para conseguir ver isso, quem de fato esperou no centro de saúde, e ainda é a maioria, ou seja, independente da hora que ele chegou, ele prefere ficar lá esperando, talvez porque tem medo que se ele for embora e voltar, ele não vai conseguir a consulta mais. Mas, que bacana, a gente teve 24 pessoas que foram para casa e voltaram no horário que a gente propôs. Entendeu? Então eu vou tentar trazer isso aí um pouquinho para vocês. Então, isso daqui é só para a gente explicar, depois eu vou mostrar todos, a soma de todos. Isso aqui é a quinta-feira. O azulzinho é a chegada no centro de saúde, é a hora que o paciente chegou. Vermelhinho é a previsão do atendimento que a gente deu para ele. Tá? E verde, o triângulo, é de fato a hora que a gente atendeu. Qual que é a situação ideal? Que o quadradinho, que o triângulo verde esteja dentro do quadrado vermelho. E mais próximo do azul possível. Depende, porque às vezes o paciente chegou às 7 horas e fala, não, eu quero consultar 4 horas da tarde. Pode? Pode. Ou então tem muita avó que vai, né? Vou trazer meu neto. Tá. Então beleza, volta aqui 2 horas e traz. Então, não necessariamente ele tem que estar pertinho aqui do azul. Tem que estar pertinho se o cara não quer ir embora, se ele quer continuar no centro de saúde. Então vamos tentar garantir que o atendimento desse cara seja próximo da hora que ele chegou, claro. Tá? Eu vou trazer um pouquinho de tempo de espera. Então, olha, só no olhômetro, depois eu vou trazer isso, a gente não tem, vamos dizer assim, conforme o horário previsto de atendimento, não tem uma demora tão grande. Tem dias que sim. Essa semana em especial eu estava com 2 residentes esses 6 dias. Então a gente pode ter um viés aí importante. Que eu consegui melhor esses horários. Porque... Só fazer um comentário aqui. Apesar do Luiz, nesse quando tinha que é um viés, ele ganhar tempo com o residente, o comum é que o médico de família experiente com mais tempo de equipe perca tempo com o residente. Ele consegue otimizar mais o atendimento dele sozinho do que com o residente. Porque com o residente ele vai fazer a tutoria integral, ele vai discutir todos os casos. Então o residente ele não está com uma mão de obra para tocar o serviço. Na maioria das vezes o residente ele atrapalha o funcionamento normal do centro de saúde. Então não pense que ele consegue fazer isso porque tem um residente. Porque na maioria do tempo o residente ele acaba tendo mais tempo. E isso é verdade. Se a gente voltar lá atrás, eu sozinho, num dia, se a gente pegar ali, eu atendi desse montante todo, eu atendi 76 e tudo mais. Sem o residente eu atenderia mais, ficaria sim, a minha sensação, eu falando, a minha sensação é que eu fiquei mais sobrecarregado, mas eu atenderia mais sim. Só que com o residente eu perco, vamos dizer assim, eu perco esse tempo. E ele ganha, né? Eu acho que na verdade todos nós ganhamos o tempo da discussão, né? Só que, como eu tenho uma demanda de, às vezes, pacientes que demandam de muito tempo, às vezes, o que era às vezes demanda espontânea, às vezes eu fiz uma consulta de meia hora na demanda espontânea, porque eu sei que eu tinha 2, né? Vamos supor, 2 que estavam me guardando ali o que chegou de diferente. Então, assim, então você tanto ganha, mas você perde tempo nisso daí, né? E todos aqueles lá, aquela soma toda dos 2 residentes, a gente discutiu todos os casos. Todos. Então, ou seja, eu sei de todos os pacientes que estão ali. Não é porque foram eles que atendeu que eu vou deixar de perder essa longitudinalidade. Porque foram discutidos todos os casos. Eu sei quem passou com cada um. Tá? Bom, então, ó, esse aqui é só para mostrar um paciente que foi embora. Eu coloquei aqui, mas vai ter um outro gráfico. Então, ó, aqui se repete, se é a sexta-feira. Tá? Aqui é a segunda-feira, a gente já vê que já aumenta, aqui é a quantidade de pacientes, tá? A gente já vê que vai aumentando o número de pacientes do dia. Aqui já é a terça-feira, que não é à toa, é o dia mais cheio mesmo, tá? Então, ó, só para mostrar tudo completo, um dia de escala mínima, olha que beleza. Esse aqui é somando todo mundo, tá? Então, olha que legal como é que, pelo fato, ali ficou errado o gráfico ali. Ah, não. É porque aqui está faltando um número, tá, gente? Aqui ó, é 7h12 da manhã. Cada linha é mais ou menos 29 minutos, tá? Então, ó, o meu acolhimento é todos os dias, não interessa, todos os dias. Eu disse todos os dias. 7 horas da manhã começa o acolhimento. Então, ó, por isso que dá esse tanto de gente aqui perto justamente de 7 e pouca.
que eu acho que ainda é um problema. Esses pacientes que chegaram 6h30, 5, 5h30, 6 horas, pô, a gente tem que conseguir fazer com que ele não chegue lá, porque isso vai aumentar o tempo de espera dele sem ninguém vê-lo. Mas eu acho que está até pouco, a maioria está chegando 7 horas mesmo, menos mal. Né? E aí eu vou tentar, justamente, até por volta de 10 horas, a nossa ideia é que nós, como equipe, temos conseguido falar com todos a previsão de atendimento e, lógico, muitos desses, nessas 3 horas, vão sendo atendidos também. Né? Por isso que dá justamente esse bololô até quase 10 horas, de muita previsão de atendimento aqui. O que foge lá é porque são os outros que eu estou falando. Olha, você pode voltar 2 horas, você pode voltar 4h15, eu vou conseguir te ver